A gente vai falar agora com Alexandre Marques Rodrigues, autor do incrível Entropia. Ele escreveu anteriormente o livro Parafilias, que é um livro de contos. Quem não leu pode se puxar, pode procurá-lo. Mas hoje a gente vai falar do Entropias, a gente vai falar do Entropia, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Um livro muito interessante, onde o narrador se desloca da sua cidade, que fica no litoral de São Paulo, para Santa Catarina, entre a cidade de Nova Jersey e Blumenau, e eu vou até conversar com o Alexandre a respeito do que é Nova Jersey e do que é Blumenau, porque eu acho que elas têm significados diferentes para esse personagem, em busca da história de uma certa Brigitte, da memória de uma certa Brigitte, que teve uma relação muito próxima com um músico da União Soviética. Eles tiveram um encontro bombástico. Essa história vai ser colocada à luz no livro, além de ter a biografia desse músico soviético dentro do livro. E ele deixa 3 coisas lá nesse local. Ele deixa um emprego burocrático, ele deixa uma esposa chamada Cecília e uma amante chamada Constantina. A Constantina vai aparecer muitas vezes em conversas telefônicas. A gente tem várias conversas telefônicas deles, mas chega de falar do livro, porque aqui eu tenho o autor para poder conversar e ajudar nessa leitura que eu tanto gostei. Alexandre, muito obrigada por falar conosco. Imagina, é um prazer. Querido, diz uma coisa, na vida do nosso personagem, existe, no texto, existe esse erotismo muito fino entre ele e a Constantina. São muito bonitas as passagens entre os dois. Na vida real, quem é Constantina e quem é Teresa? Quem é Teresa e quem é Constantina para as pessoas? Olha, eu penso sempre que a história do livro ela é extremamente simples. É uma história que, se a gente buscar na literatura, na história da literatura, nos clássicos, nos livros, é um clichê, é uma história das mais simples que existe. É um cara que tem uma esposa, tem uma amante e sai para uma outra cidade, para uma outra realidade, em busca de alguma coisa. Não tem como ser mais clichê do que isso. Então, não me incomoda, e eu gosto de trabalhar com temas ou com histórias tão simples, porque eu acho que a questão da forma é algo que me atrai muito. Então, como contar uma história tão simples e que já foi contada tantas vezes, como deixar ela interessante? Essas 2 mulheres que tem na vida do personagem, eu não sei, eu entendo elas de uma maneira muito complementar. Eu não vejo que elas sejam muito diferentes ou que elas tragam para ele coisas muito diferentes. Talvez nem o personagem saiba o que ele queira. Ele está indo de uma pessoa para outra, está buscando outras coisas. E eu acho que o que a gente entende dele mais facilmente, ou que fica mais claro, é o quanto talvez ele não saiba exatamente o que ele quer, o que ele busca, o que as coisas significam. Ele está buscando algumas questões, algumas histórias, mas a grande dificuldade dele é o que fazer com isso. Nesse sentido, todos nós estamos presentes ali, porque a vida, no dia a dia, a gente perde a vida, né? A gente tem coisas muito importantes, nos mínimos detalhes, em coisas muito simples, que a gente vive todo dia, em coisas que a gente está ao lado delas todo dia. E por estar tão perto e por estar sempre ali, a gente acaba perdendo isso. E eu acho que é um pouco disso que tem nesse personagem. Ele tem coisas muito importantes, ele busca outras coisas ainda que ele acha que são importantes, mas ele tem uma dificuldade muito grande de achar o valor disso. Um valor numa questão moral, mas de dar um sentido para isso, de entender o que é isso. É uma busca também pela memória. Ele vai buscar uma memória que lhe foi roubada. Mas eu acho, e sempre pensei enquanto escrevia, é uma busca que parece tão vazia também. A gente, não sei, eu pelo menos enquanto escrevia, eu não comprava essa ideia de que ele realmente estava querendo buscar. Existem muitos livros de busca e que são aquela viagem, e o personagem chega no final completamente transformado e ele encontrou algo. Eu acho que já do começo ele sabe que ele está fazendo aquilo por algum motivo que não é exatamente encontrar. Acho que ele só não tem o que fazer e resolve um dia buscar alguma coisa, não para achar, mas para buscar. Dentro do livro tem a biografia desse músico da União Soviética, desse músico clássico. O processo para ti foi natural? Você inseriu essa biografia depois? Como se fez? Puxa,
Foi uma das partes do livro, eu acho que para o leitor deve ser uma das piores partes para ler. Foi uma das partes que eu mais gostei, só para constar. Eu acho que para o leitor deve ser a parte que ele deve sofrer mais, mas para mim foi uma das partes que me deu mais prazer de escrever. Tenho alguma formação de música e então não foi exatamente uma pesquisa muito extensa que eu tive que fazer. Aquilo era muito natural e inserir aquele compositor fictício dentro da história da música contemporânea. Foi algo natural, simples, digamos assim, mas que me deu muito prazer e forjar aquelas relações deles com determinadas correntes da música, com determinadas teorias e essa questão dele emigrar para o Brasil em determinada época. Eu gostei muito daquilo, acho que no livro faz um sentido e há uma grande revelação ali, né, no final dessa biografia, como que sem querer, mas alguma coisa se conta ali sobre a história. Eu acho que talvez no começo o leitor pense, porra, que merda que é essa? Tá? O que é isso aqui no meio do livro? Mas depois ele entende o significado daquilo e como leitor eu gostaria de ler aquilo também. Cada um dos personagens tem uma voz muito gostosa no livro e vozes que perturbam são vozes gostosas. Muito durante os debates do Prêmio São Paulo, se falou sobre o título dos livros. Agora, você fabrica títulos de capítulos incríveis. Como você faz isso? Como isso se dá? Pois é um contrassenso, porque daí eu tenho um título de um livro que é uma palavra só e uma palavra que muita gente não sabe o que significa e uma palavra meio... parece que ela está sobrando na literatura, né? Você pega um livro de literatura com um nome Entropia, você fica na dúvida se ele está na estante errada, se é isso mesmo. E o nome dos capítulos realmente são prolixos e são nomes... Isso também foi outra coisa que me deu muito prazer no livro, aqueles nomes dos capítulos. E eles trazem talvez uma pista para o leitor de quem é aquele capítulo, né? Porque os capítulos, dependendo do tema ou dependendo do personagem que vai ser tratado ali, eles vão ter uma coerência interna aos títulos, né? Foi uma parte que eu gostei muito, mas na hora do título eu escolhi um título sério e fechado e uma palavra só. É estranho também isso. Foi o trecho que eu escolhi, eu faço no canal a leitura de um trechinho do livro. O trecho que eu escolhi, depois de muito debater com o Rodrigo, foi o autoexplicativo, né? Para quem não pegou o que era entropia, o momento da Constantina falando sobre entropia. Sim, ainda isso. Eu gostei muito do título, apesar de talvez ele não funcionar às mil maravilhas, mas ele está ligado na história, que realmente aparece isso e está ali na história por conta da personagem, por conta do que ela está estudando, mas também é um título, se a gente buscar as consequências filosóficas ou mesmo se a gente estudar na física, a questão da entropia, que eu acho que se encaixa muito bem na história, essa questão da irreversibilidade, do quanto as coisas não voltam para trás. Então, o que os personagens vivem ao longo daquelas 300 páginas, eles podem sair completamente transformados na última página do que eles eram na primeira, mas eles não voltam mais, eles não são mais os mesmos e isso eu acho que é muito importante, não só na literatura, como a gente ter isso presente para a gente. O que a gente faz está feito. E os personagens, o que eles fizeram, o que eles viveram, aquilo não sai mais deles. Então, faz parte deles. Isso, na verdade, é o que diz a entropia, né? Os processos, eles não são reversíveis. A gente é um canal de literatura brasileira e latino-americana. E o nosso público tem muito interesse em indicações assim, desses temas. Você teria alguma coisa para deixar para gente? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Roberto Bolanho. Ele é um cara que escreveu muito, que é algo que eu admiro. Já vem alguma coisa depois de Entropia? Você já está em processo de algum livro? Tem algum livro escrito? Tem um livro escrito que eu estou terminando de corrigir, no primeiro semestre de 2018, agora ano que vem. Um romance deve estar saindo aí nas livrarias. Algo mais curto, mas um pouco diferente do Entropia, mas que deve agradar também quem gostou dele. Vai, eu espero que a gente se encontre no lançamento desse próximo livro e possa conversar novamente. E lá também no canal a gente faz, no finalzinho do vídeo, uma sinopse em 3 palavras do livro. Você faria alguma sinopse em 3 palavras de Entropia? Eu sei que ele é um livro riquíssimo, que daria muitas palavras. Poxa, daí foi uma pergunta difícil. Talvez a questão do título, irreversibilidade, talvez silêncio, perda.
Lido, muito obrigada, boa Eu sorte. agradeço, boa muito noite. obrigado. E eu não fui no lançamento do livro, eu vou te pedir para autografar para mim, Claro que da sim. dedicatória, posso? Com Claro. licença. Hipócrita